Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Profeta Jonas Duarte. Obrigado pela sua audiência. Vai dando o seu like, que para mim e para o canal é muito importante. Hoje o tema é sobre a carne. E esse tema tem tudo a ver com um dos frutos do Espírito, intitulado domínio próprio. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por cada gota do teu sangue derramado na cruz do Calvário para nos libertar e nos purificar. Nos purifique agora com o teu poder, o teu sangue e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vemos que o inimigo ele tem feito de tudo nos últimos anos para tirar a nossa sobriedade e levar-nos a termos um apetite descontrolado e não termos também controle sobre nossas ações. Exemplo, um dos símbolos do Natal é o peru, da Páscoa, ovos de chocolate, da Semana Santa, bacalhau. E no Carnaval, muitas drogas, sexo, bebida, e tudo isso não tem como objetivo buscar termos mais uma conexão com Deus, mas satisfazer os nossos desejos egoístas e aquecer o comércio, satisfazer a carne. Paulo, falando sobre isso, em Romanos 14:17, ele diz que o reino de Deus não tem nada a ver com comida e bebida, mas é alegria, paz e unção do Espírito Santo. E no mesmo capítulo, ele fala sobre a carne. No verso 21 de Romanos 14, ele diz, bom é não comer a carne. Veja só, a primeira tentação de Satanás nessa terra foi sobre o apetite. E por falta de domínio próprio, Adão e Eva pecou, foram expulsos do jardim e voltaram ao pó, à sepultura. Israel, quando saiu do Egito para entrar na Canaã, a primeira tentação de Satanás para o povo de Israel estava também relacionada ao apetite. Eles murmurando, pedindo carne. Deus atendeu? Sim. Mas todos que comeram carne morreram. Porque a carne veio acompanhada de maldição. E vemos também que o povo de Israel e Elias comia apenas 2 vezes por dia. A alimentação do povo de Israel e de Ezequiel era sobre medida. E hoje as pessoas comem até 4, 5 vezes por dia. Existem dietas de até 40 ovos por dia. Olha o que está acontecendo. E na história da comida relacionada ao apetite, a gente vê que tanto na história de Abraão, Isaac e Jacó, todos eles passaram pela crise da fome. Abraão, como Isaac e como Jacó, no período da fome, eles desceram. Diz que Abraão desceu ao Egito. Por ordem de Deus? Não. Quando a fome bateu na porta da casa de Isaac, Deus fala assim, não desça ao Egito. Isaac desceu para Gerar. Deus também não mandou Jacó descer para o Egito, mas foi José que chamou seu pai, Jacó, para o Egito. E agora Deus fala, tu vai descer, não temas, porque eu descerei contigo. Então, na história de Abraão, Isaac e Jacó, eles descem. E a história termina com os descendentes de Jacó peregrinando por 430 anos no Egito. E depois de 430 anos, agora Deus fala com o povo de Israel assim, só. E agora, nessa jornada subindo para Canaã, só no capítulo 33 de Êxodo, aparece a palavra sobe 5 vezes. Sobe. Para eles subir agora, com sucesso, eles precisam subjugar o apetite. Vencer o apetite. Tinha aves que eles usavam para oferecer em sacrifício. Mas dessas aves, eles não comiam os ovos. Tinha vacas, porque eles ofereciam novilhos e novilhas em sacrifício. Mas dessas vacas, eles não bebiam o leite, nem comiam a carne. Era para eles alimentar unicamente e exclusivamente de maná. O povo de Israel passaram por essa experiência lá no passado para passar de uma terra
para outra terra, nessa terra, que experiência, por qual experiência precisamos passar para a transição dessa terra para o céu de glória? Que experiência precisamos passar? Sem dúvida, uma experiência ainda mais profunda que a do povo de Israel. Então, quando Adão e a sua esposa pecou, eles foram expulsos do paraíso, perderam o corpo de glória e voltaram ao pó. Agora, a história de Israel, passando por esse processo dietético para entrar na Canaã terrestre, é o mesmo processo que precisamos hoje passar para voltar ao paraíso, agora celestial, e subir do pó da terra, figuradamente. Mas vemos agora que o povo de Israel passaram por essa experiência. Paulo, cá no Novo Testamento, ele nos leva a refletir sobre a história de Israel. Coríntios, no capítulo 9 e 25. Eu gostaria de ler essa passagem aqui com você. Já está aberto aqui no lugar. Ele diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro, não sem meta. Assim luto, não à toa, desferindo golpes no ar, sem acertar o alvo. Mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para, quando pregar a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vou usar a palavra desclassificado. E nessa passagem aqui, depois de usar esse tema aqui, esse texto, falar sobre isso, olha o capítulo 10 seguido. Depois de terminar o capítulo 9 de 1 Coríntios assim, olha o segmento no capítulo 10. Paulo fala exatamente, Paulo traz para nós à tona a experiência do povo de Israel. Milagres sobre milagres. Mas aqueles milagres não adiantou, porque eles não ficaram impressionados com os milagres de Deus e não recebeu as ordenanças de Deus com amor e com fé, mas murmuraram. E nos versos seguintes do capítulo 10 de 1 Coríntios, diz que o povo começou a comer, beber e adorar ídolos. Aí, no verso 31 do mesmo capítulo aqui, diz assim, ó: portanto, que comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Mais uma vez, está falando aqui de comida. Então, o apóstolo Paulo, ele usa muito a descrição de correr aqui nas suas cartas. Ele fala conosco como se fosse um técnico, como se fosse um treinador, nos preparando para alcançar uma coroa, mas uma coroa gloriosa. E ele age como um nutricionista, falando para a gente comer e beber para aquilo que faz bem para a nossa vida espiritual. E por isso que ele fala, olha só, em tudo se domine, coma ou beba para a honra e glória de Deus, aquilo que vai ajudar a impulsionar a sua corrida, para alcançar a coroa da vida, incorruptível e gloriosa. E ele fala assim, vocês foram comprados. O patrocinador Jesus pagou um preço muito alto sobre você. Está investindo muito em você. As expectativas dele é muito grande. Por isso, coma e beba para a honra e glória de Deus. Você já viu, conhece a história de algum jogador famoso, campeão mundial, que fracassou por causa das drogas? Você conhece algum jogador famoso do passado que fracassou por causa da bebida? Tem coisas também que não combinam com a corrida da fé. E essas coisas Deus quer eliminar da sua vida, para que você obtenha sucesso na sua jornada. Meus amados, tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler para você, é Lucas 17, a partir do versículo 26 e 27, que diz, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Comia, bebia e casava. Até no dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou todo mundo.
Quando fala aqui sobre comer, beber e casar, fala que o povo estava com um apetite desenfreado, fora de controle, entregue a toda sorte de paixões, se corromperam, afundando no pecado. Comia, bebia e casava, ou seja, e festejava. E agora Jesus faz uma advertência. Depois de falar sobre isso aqui, no capítulo 21 e a partir do verso 34 de Lucas, eu li aqui Lucas 17, 26 a 27. Agora Lucas 21, 34 ao 36 diz assim, ó: As advertências de Jesus: acautelai-vos para vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com preocupações deste mundo, orgia e embriaguez, e para que aquele dia, o dia da vinda de Jesus, não venha sobre vós como um laço, porque há de vir sobre todos na face da terra. Vigiai a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, eu quero dizer para vocês que Adão e Eva fracassou por causa da falta de domínio próprio sobre o apetite. Muitos do povo de Israel fracassou por causa do domínio próprio sobre o apetite. A primeira tentação, tanto de Adão como do povo de Israel e de Jesus, foi sobre o apetite. Graças a Deus, Jesus venceu. E a vitória dele é a nossa e de todos que crê. E assim como o homem desceu por conta do apetite, nós precisamos hoje, com jejum, oração e consagração, buscar de Deus poder, autoridade e controle sobre o nosso apetite para subirmos do pó e voltarmos ao paraíso celestial que Deus tem preparado para nós. Eu quero dizer para vocês que o profeta Elias, essa história está em 1 Reis, do capítulo 17 ao 19. Ele começa sendo sustentado por uma árvore, depois por uma viúva, um ser humano, e por último por um anjo. Deus foi aperfeiçoando as obras dele na vida de Elias, como quer também aperfeiçoar na minha e na tua vida. Na primeira alimentação de Elias tinha carne, na segunda e na terceira já não tinha carne. Elias representava João Batista, que depois veio anunciando Jesus, na primeira vinda de Jesus, com alimentação totalmente vegetariana. E nós, como os Elias modernos de hoje, precisamos copiar o exemplo de João Batista e os últimos exemplos de Elias. Nós estamos hoje nos preparando para proclamar a última mensagem de salvação e advertência ao mundo, como João Batista, o vegetariano, e para subir para os céus. Como nos últimos instantes de sua vida, Elias também preparou para subir e subiu. Hoje Deus, ele nos prova. Em Jeremias, capítulo 30, o profeta Jeremias, ordenado por Deus, levar os filhos de Jonadab no templo, na igreja, na câmara da igreja, e oferecer para eles vinho. E eles recusaram. Era um profeta que estava oferecendo, mas eles passaram no teste, porque Deus os estava provando. Deus usa o exemplo daqueles descendentes fiéis para o povo de Judá, dizendo: olha, esses meninos ouvem o conselho do seu pai, dos seus antepassados há gerações, mas eu enviando meus profetas sobre Judá para alertar todo o tempo, eles não me ouvem. Mas na família desses meninos aqui, de Jonadab, não faltará um descendente dele que ande na minha presença. Agora, veja o que acontece também em Atos, capítulo 10, versículo 9. Aqui, Pedro, ao meio-dia, ele sobe no eirado para orar. Aqui diz que ele estava com fome e queria comer enquanto alguém lhes preparava uma comida. E é nesse momento que ele está com fome que por 3 vezes desce um lençol do céu com quadrúpedes, répteis e aves. E a voz diz assim: mata e come, Pedro. No momento que Pedro estava com fome, ele não fracassou nem numa visão. É comum a gente fracassar no sonho, mas Pedro, na visão que ele teve acordado, não fracassou. Por 3 vezes, Deus o testou e ele passou no teste.
E aquilo não se tratava somente de comida, se tratava de uma alma, Cornélio, que era para ele levar o evangelho e resgatar Cornélio, salvar Cornélio. Mas foi 2 testes ao mesmo tempo. E a primeira lição aqui é sobre comida. Aí você fala assim, Jonas Darby, Jesus não abençoou os pães e os peixes? Veja que, analisando ali no livro de João, Jesus disse assim, como vamos dar comida para toda essa gente? Aí diz, Jesus estava experimentando eles porque sabia o que estava para fazer. Esse mesmo Jesus que fez chover maná no deserto para o povo de Israel estava pronto para realizar o mesmo milagre. Mas alguém ali tinha comida e impediu que essa maravilha acontecesse. Então Jesus fez um milagre de forma diferente, abençoando o que eles tinham em mãos. Mas o propósito de Deus era outro. Um outro ponto. Jesus não comeu peixe com mel. Veja, Jesus, ele estava sendo chamado de fantasma, porque Jesus entrou num lugar que estava fechado. Eles não abriram a porta para Jesus entrar. Então, eles viram Jesus como um fantasma. E Jesus, para provar que ele estava em carne e osso, comeu. Então, nesse momento, Jesus está comendo carne por causa da incredulidade deles. Eles não estavam confiantes de que era Jesus, mas que era um fantasma. Um outro ponto, Pedro pescando. E Jesus abençoando, olha, com a minha palavra, com a palavra de Jesus, Pedro teve sucesso e pescou 153 grandes peixes. Mas a história mostra ali que Pedro estava nu. Não é um bom sinal. E fora do propósito de Deus, que era para ele estar pescando homens, e agora ele está pescando peixes. Então, meus amados, viva dentro dos propósitos de Deus. Ele quer que você seja uma bênção, ele quer te usar, mas ele quer que você viva dentro dos propósitos dele. E eu quero dizer para você que ultimamente tem faltado muitos ovos, tem subido muito o preço dos ovos, né? Sabe por quê? Doenças nas galinhas nos Estados Unidos, gripe aviária. Leite, ultimamente tem surgido muita notícia de formol no leite, né? Tem visto como as crianças têm ficado intolerantes a leite ultimamente? Será por causa de quê? Diz Ellen White que nos últimos dias seria de extrema importância, principalmente para o povo de Deus, parar de comer carne, porque a carne viria acompanhada de maldição e os animais estariam doentes. E a gente tem visto muito isso. Muitas pessoas morreram de câncer, fazendo da carne uma iguaria, ou seja, se está comendo carne, está comendo bem, mas se matando sem saber. Recentemente, depois daquela enchente do Rio Grande do Sul, foram vendidas 800 toneladas de carne transferida para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro distribuídas. Carnes que estavam debaixo das águas da enchente do Rio Grande do Sul. Aquelas águas tinham todo tipo de contaminação. As pessoas que comeram aquela carne correram risco de vida, achando que estava se alimentando bem. Não se sabe nem se pessoas morreram por causa disso. Então, meus amados, o objetivo do Senhor é que você tenha domínio próprio e que você seja santificado. Coma e beba para a honra e glória de Deus. Coloque na sua mente que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e não um cemitério. Vamos nos consagrar a Deus de todo o coração, e o jejum e os cuidados com o templo do Espírito Santo tem tudo a ver com a nossa vitória espiritual. Começa vencendo para vencer. No capítulo 1 de Daniel, o primeiro teste dele foi relacionado à alimentação. E o último teste dele, em Daniel 10, também foi relacionado à alimentação. Ele teve que travar uma batalha com o príncipe das trevas, e ele só venceu essa batalha depois de 21 dias de jejum. Ou seja, no capítulo 1, ele começa subjugando o apetite, e no capítulo 10, envolvendo também o apetite. No capítulo 1, ele come só legumes por 10 dias. E no capítulo 10, ele fica 21 dias sem comer. Uma pequena vitória levou ele a uma grande vitória. Jesus diz, se você for fiel no pouco, eu te colocarei
sobre o muito. Aí, muitos pastores adventistas dizem que ele não comeu a carne ali no capítulo 1 porque era sacrificada a ídolos. Mas o conselho de Ellen White hoje, para o nosso estilo de vida vegano, ela fala sobre alguma coisa sacrificada a ídolos? Como vocês me respondem isso? Então, o plano de Deus é que você bane todo tipo de carne por completo da sua vida. Porque, como Adão fracassou por falta de controle sobre o apetite, como aquele povo de Israel murmuradores, sedentos por carne, com apetite pervertido, desceram ao pó todos aqueles que preocupam com essas coisas hoje, que valoriza o apetite mais do que a salvação, não estão subindo para Canaã celestial, mas voltando ao pó, voltando para o Egito e para o túmulo em seus corações. Deus tenha misericórdia a nós. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa mensagem. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, meu Pai, a esconder na Tua graça e mergulhar no Teu Espírito para que possamos ressurgir dos nossos pecados e das nossas más inclinações. Alcance, meu Pai, toda alma sincera que quer ter sua vida transformada em uma experiência profunda contigo. Dê-me a graça e nos a graça e a Tua paz e cobre-nos com Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Fique na graça, fique na paz. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.